a deixar uma palavra ao seu coração nessa noite, né? Não só aos homens, mas a todos, porque a comida só dos homens foi de manhã, né? Então eu tenho que falar para todos que estão aqui. Bom retornar a essa casa, retornar a essa cidade, né? E por saber que Deus, Ele continua fazendo, né? Certa vez um homem que estava em um país comunista, que prendeu ele e não deixou ele sair do país. A sua família, sua filha cresceu sem ele. Mas um dia Deus tinha uma irmãzinha que eles oravam num porão escondido, e ela disse assim: Deus vai te levar de volta para seu país. E constantemente ele ia aonde devia ir, pedir para liberar, e eles não liberavam. E naquele dia não só não liberou, como ficou muito bravo com ele. E a pessoa liberou uma palavra dizendo: você só vai sair daqui se passar por cima do meu cadáver. Ele voltou para casa muito chateado, triste, e disse para a irmãzinha: não deu certo. Contou para ela e ela disse: vai dar certo, porque quem está no trono, nos céus, é Deus. No outro dia o homem morreu, nomearam o outro, e a primeira ação foi liberar que ele passou para ir ao seu país. Deus continua no trono. Deus continua fazendo. Ele não perdeu o controle de nada. Nós é que achamos. Ele sabe tudo. E se tem uma coisa que Deus sabe, é de você. Deus sabe tudo de você. Ele tem um dossiê seu. E foi feito antes de você nascer. Você estava... Eu vou falar uma brincadeira, né? Mas você estava ainda bem inexistente. Quando se atribui a onisciência de Deus, tem gente que a onisciência diz que é conhecer pensamento. Tem uma máquina que chega a 99%. Máquina humana, tecnológica. Então, onisciência não é só conhecer esse pensamento. É conhecer os pensamentos dos 8 bilhões de seres humanos que está pensando agora. Ele conhece. Não, mas não é só isso não. Desde Adão para cá, ele sabe tudo o que pensaram. E daqui para frente, ele já sabe o que vão pensar daqui algumas centenas, milhões de anos. Ele já sabe. Isso é a onisciência de Deus. Deus não perde o controle. Ele está no controle. Amém? Agora me pergunta se estava no script. Não estava. Então Deus está falando aqui, né? Quando cantaram esse último hino, eu resolvi pregar o que eu tinha falado para você que eu ia pregar. Mas eu estava com outra coisa, ali para lá, ali para cá, sentado ali lendo, para ver se eu abria assim o coração. Eu quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Penúltimo, o último é Malaquias. Penúltimo livro, Zacarias. Só para você localizar Zacarias, assim, dentro do contexto histórico, ele é um profeta pós-exílio. Exílio, né? Pois ela vai falar que você falou uma palavra errada aqui no vídeo. Ela vai falar. E o João também falou. Só não erra quem não fala. O mudo não erra. Pode ter certeza que ele não erra. O mudo não erra. Agora, quem fala, erra, né? Nosso português é complicado, né? Exílio, né? Cativeiro. Pós-cativeiro, é melhor. Cativeiro.
da Babilônia. Eles retornaram e o Zacarias, o Malaquias, o Ageu, Sofonias, eles são quando eles voltaram, depois de 70 anos no cativeiro na Babilônia. Eles voltaram. E eles estão num processo de reconstrução. Reconstruindo tudo, muros. Quem nunca leu a história de Neemias, reconstruindo os muros, né? Quem nunca leu a história de Esdras, lendo a lei de Moisés, aí o dia inteirinho, os preceitos, 613 preceitos, no meio do sol, no sol em Jerusalém. Todos nós já lemos essa história. Dizem que Esdras é um grande avivalista da religião judaica. Ele era um copista, é isso? Me ajuda aí os historiadores aí. Escuta aí, ele era copista. E ele, então, provocou um grande retorno espiritual, não só físico da Babilônia, né? E eles voltaram para a terra, patrocinado pelo Império Babilônico, ou Sírio, vamos dizer assim. A coisa mais linda que eu acho, pastor, é essa coisa, quando a gente descobre que quem patrocinou a reconstrução foi aqueles que levaram ele cativeiro, né? Naquele dia que apareceu uma mão escrevendo umas coisas na parede, Mene, mene, tekel, farsim, pesado fosse na balança, né? E achassem falta, passou de ti hoje o teu reino, acabou. Naquele dia a Babilônia perdeu o seu poder, os assírios entraram, e o rei Ciro, né, o rei Ciro, o famoso rei profetizado 150 anos, chamado pelo nome, pelo profeta Isaías, 150 anos antes dele existir, ele chamou ele pelo nome, Deus chamou pela boca de Isaías de servo meu. Esse cara nunca foi crente, ele nunca creu em Deus, mas Deus chamou de meu servo, porque ser servo não é só crer, ser servo é servir para alguma coisa. E todos nós estamos aqui porque servimos para alguma coisa, amém? Então esse texto fala do retorno, e eles estavam muito desanimados porque eles saíram dali e deixaram um suntuoso templo, banhado de ouro, banhado de prata, feito de bronze, muitas coisas preciosas, e agora eles voltam para reconstruir tudo isso. E agora está sendo reconstruída uma coisa menor, uma coisa mais insignificante. Se você ler no livro de Ageu, nos 2 capítulos de Ageu, você vai ver isso. E tem uma expressão que a gente, né, até canta. Tem um hino do cantor cristão, se não estou enganado, o 106 do nosso cenário, diz: vem, ó Cristo desejado. É isso mesmo, pastor? Ué. Vem, ó Cristo desejado. Isso que é baseado em Ageu, né, porque aí virá o desejado das nações. Nas versões mais atualizadas não está escrito bem assim, mas dá a entender. Então, Ageu fala que a glória da última casa será maior do que da primeira. Quem já viu esse texto? Já viu? É esse período que eles estão vivendo. É esse período que eles estão vivendo. E o Zacarias é um homem muito importante, o profeta, muito importante para esse momento de reconstrução de Jerusalém, dos muros do templo. O templo foi reconstruído, de restauração do culto judaico, do culto sendo restaurado, o sacerdócio foi restaurado, foi implantado, foi renovado os dízimos, as ofertas, e nesse livro especifica a terceira maneira de contribuição, que é as primícias. Então está sendo restaurado tudo, e há um desânimo no povo, porque eles também tinham que restaurar as suas casas, a sua família, os seus lares. Houve casamento desfeito, houve casamento refeitos. Então houve era um momento assim de grande expectativa, mas havia um desânimo neles muito grande. E Deus vai então agora usar esses profetas para que tragam a eles uma palavra de ânimo e uma palavra de renovação espiritual. E eu quero trazer essa palavra. E o título dessa mensagem, para os líderes de célula, aí para pegar, né? Para anotar. O título dessa mensagem é Uma Palavra de Deus em Sua Direção. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Uma palavra de Deus em sua direção.
Os irmãos que me conhecem mais um pouco, há mais tempo, né? Aqui, essa história, eu escrevi toda essa história dessa igreja do irmão Lário. Eu sei, né? A época que ele foi batizado, quem que ele foi batizado, conjunto com o irmão Moacir Bezerra, foi batizado no mesmo dia, os dois, né? E ele contou muitas vezes essa história para mim, né? E também das cobras que ele tinha lá. Todo mundo, eu pensei que ia lembrar das cobras, da Catarina, das Catarinas, da Catarina, né? É Catarina? Era Catarina o nome das cobras, né, João? Era, né? A Sueli é Catarina, eu lembro, né? O Barbaridade saiu aqui, Sueli. Um dia, quando eu estava há 15 dias morando nessa casa aqui, meu pai chegou aqui, só que eu não estava aqui, eu estava em Guaíra, e a minha esposa com as crianças iam na casa do João, né? Do João e da Amélia. E aí o meu pai chegou aqui, desceu do ônibus, falaram, onde é a Igreja Batista? Ele sentou na frente ali. E o irmão Lauro estava vindo aqui de baixo a pé, ali para o prédio ali. Aí disse que viu meu pai sentado na frente da calçada ali, esperando alguém chegar para abrir a igreja, para ele. Diz que ele falou assim, uai, o que eu estou fazendo sentado lá? Ele e meu pai morreu agora, com 95 anos de idade. Ele e meu pai parecia cabelo branquinho, bigodão, meu pai sempre usou bigode também, né? E ele falou, o que eu estou fazendo ali? Sentado lá. Ele disse que se viu no meu pai. Então, eu conheço muita história aí do irmão Lauro. Já escrevi quando essa igreja fez um aniversário, não sei quando. Né? Foi a Maria Genoef que escreveu essa aí hoje? Foi a Maria? É, ela ajudou a escrever naquela outra vez também. Né? A Maria ela veio aqui enviada por Noé. Noé, aquele da arca, ela veio para cá, para essa igreja. Né? Ela veio para cá, para essa igreja. Né? Para quem não sabe, a Maria Genoé foi a primeira tesoureira dessa igreja, só 6 meses só. Que aí a turma trocaram ela, né? E colocaram o Marco Bezerra, acho que ele ficou uns 20 anos, né? Uns 20 anos de tesoureiro, né, Paulo? Ficou. O Paulo é o grande culpado de eu ter mudado para a Torneira do Oeste, né? Culpado, assim, no bom sentido, né? Foi um dos melhores lugares que eu morei. Tem hora que eu até desejo vir morar aqui novamente, mas os pastores não deixam, aí eu não venho. Eu quero ler com os irmãos, principalmente o João Roberto, né? João Roberto, né, João? É que eu fiz um grande mal para o João Roberto, né? Pus ele na política. Eu quero ler com os irmãos Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Amém? Do 6 ao 10. Amém? Uma palavra de Deus em sua direção. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler a Bíblia sempre na primeira pessoa, né? Quando eu vejo esses teólogos bem famosos assim, que falam, esse texto aí não está dizendo isso, não sei o quê, não sei o quê. Agora inventaram que o texto de João 10 e 10 não está falando do diabo. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Não está falando do diabo. Eu fico perguntando de quem está falando, né? Porque se não está falando do diabo, não está falando, né? Outros textos também não estão falando. Então, mas eu creio nisso, eu creio na Bíblia desse jeito. Eu leio a Bíblia para mim, não leio a Bíblia para os outros. Tá? A Bíblia é para você, e por isso que eu quero direcionar uma palavra na sua direção. E você vai ter que receber ela como se fosse escrita para você. Que Zacarias pegou uma caneta, uma pena na época, né, com tinta, e começou a escrever. Tá? Começou a escrever, e você vai dizer, ele estava escrevendo para mim, para mim. Você acha que essa Bíblia foi escrita para outras pessoas? Foi para mim. O homem mais assim, abençoado na Bíblia chama-se Davi, um dos homens mais abençoados. Foi o homem que mais usou o pronome meu na Bíblia. Sabia? Meu, minha. Foi o homem que mais usou esse pronome. E ele falava, o Senhor é, quê? Meu quê? Pastor. E ele dizia isso, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro. Está lá escrito, o homem que mais usou. E eu costumo dizer que ele foi o homem que mais usou porque ele achava que Deus era só dele. E eu também acho que é só meu. Tem mais alguém que acha que é só seu? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, eu vou começar pelo versículo 10. Depois a gente vai voltando, tá? Esse dia um sobrinho meu falou, aquela mensagem que você prega de diante para trás, né? Eu falei, não, qual? Aí eu lembrei dessa. Aí eu falei, ele falou, não, é um salmo. Eu falei, eu sei qual que é o salmo, né? Eu sei qual que é o salmo. Vamos começar no versículo 10.
Receba uma palavra na sua direção. Amém? Versículo 10, olha aí o versículo 10, diz assim, só a metade do versículo, a outra metade não, diz assim: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grandes alegria em verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Está aí, ó. Vamos pegar só essa parte, porque quem despreza os dias das coisas pequenas. Eu vi a casa de madeira aqui. Não viram a casa de madeira, o templo de madeira? Ele era aqui, ó. Ele era bem aqui desse lado, não era aqui, né, Paulo? Não era aqui não, era ali, ó. Era ali. Não tinha também o famoso pé de manga que tinha aqui, que um pastor derrubou sem ordem, né? Então, eu levei para a Assembleia muitas vezes aqui para derrubar o pé de manga, e alguém levantava e dizia: não, deixa o pé de manga aí. Faz sombra. A zeladora falava: pastor, mas faz uma folha. Derruba a folha, derruba, tira esse negócio daí. Aí chegou um pastor e derrubou sem ordem, sem nada, sem passar pela Assembleia. Vocês viram o templo ali? Você já imaginou? Você já imaginou o tamanho que era? O profeta está dizendo uma palavra para mim e para você. Olha, não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas iniciantes. Sabe, essas grandes empresas, ela começou pequena. Esse templo aqui, teve um dia que assentaram o primeiro tijolo. Tudo isso começa de pouco. E às vezes nós achamos que isso que Deus está me dando, colocando na minha mão, é coisas pequenas demais. Ah, como eu gostaria, como diz o pastor Ciro Malafaia, Deus te deu uma bicicleta, mas você quer andar de avião. Você quer comprar um avião, não adianta, é uma bicicleta agora, né? As coisas pequenas devem ser honradas, porque um dia vai ficar grande. Você acha que aquela igreja, eu preguei muitas vezes ali no Canaã, cadê a Rosa? Muitas vezes ali no Canaã, né? Ali no patrimônio da Canaã. Aquele patrimônio chama Canaã por causa da igreja. É por causa da igreja que pegou aquele nome. Tinha uma igrejinha ali, na beira da estrada, depois veio para a fazenda do irmão Lauro, depois foi lá para 9, né? Que a gente chama de lavoura, para a quadra 9, depois veio para cá. Mas eles iam congregar em Pirabiru, é isso? Pirabiru, eles iam de a cavalo. Eles iam de a cavalo, irmão Lauro, irmão Moacir, irmão João Bezerra, não sei se o Paulo chegou aí. Não, o Paulo é mais novo, né? Paulo é mais novo. Né? Eles iam tomar ceia lá, eles iam para lá a cavalo. Pirabiru é para frente de Campo Mourão, né? Bem para frente lá. Então, as coisas começam pequenas, mas eu quero dizer a você, Deus tem um projeto grande. Receba essa palavra na sua direção. Deus tem uma coisa grande na sua vida. Deus tem algo grande. Ah, mas é pequeno. Mas o profeta está dizendo, não despreze, porque um dia vocês vão ter que alegrar-se. Porque Zorobabel vai colocar a pedra principal aí. Irmão, essa é uma visão do templo. Eu falei que eles estavam desprezando a reconstrução do templo por causa de ser pequeno. Eles tinham um templo santuoso construído por Salomão, gastou tanto ouro, tanta prata, tanta coisa, tanta madeira nobre, tanta coisa. Agora o templo é menor, o templo é mais insignificante. Mas ele está dizendo, não despreze esse templo pequeno, porque um dia isso vai ser grande. E ele disse, olha, aí vai ser plantada a pedra principal. Você sabe o que quer dizer Zorobabel, sabe? Alguém sabe o que quer dizer Zorobabel? Semente da Babilônia. Esse é um nome babilônico, porque ele nasceu na Babilônia. O pai dele chamava Salatiel, Deus ouve. E ele recebeu um nome, mas ele é chamado de Salatiel, porque, aliás, de Zorobabel, porque quer dizer semente da Babilônia. Está dizendo que um dia uma semente seria plantada. E aquilo que era pequeno, como foi profetizado exageradamente sobre a vida de Abraão. A palavra, o texto no livro de Abraão, não é multiplicarei, eu vou exagerar na multiplicação.
do seu descendente será bendito todas as famílias da terra. E ele está dizendo que Zorobabel vai plantar naquele lugar que ainda é pequeno, uma pedra, chamada pedra principal da construção. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular da esquina. Zorobabel está profetizando que ele é uma semente da Babilônia, mas Jesus era a semente do céu aqui na terra. Então ele está dizendo, aquela igreja que foi plantada, eu nem sabia que esse hoje tinha essa homenagem ao início da igreja, a história do irmão Lauro. Quando você falou comigo, eu falei, tem algo no meu coração. Mas eu achei assim, então, falei, não vou fazer isso não, né? Aí sentei aqui, vim pensando na estrada, conversando com o Rafael, né? E aí, viu, só para avisar, o Rafael é solteiro, tá? O Rafael é solteiro. Eu perguntei se é casado, solteiro. É solteiro. Então, depois eu falo para você, né? Eu vim pensando, falei, meu Deus, mas quando eu vi a foto daquela igreja, quem imaginava quando aquela fotinha de madeira, igreja de madeira, pensava que ia chegar nisso aqui? Não, que ia chegar naquele lugar lá, onde vocês estão construindo. Não tinha ideia, era uma coisa pequena, insignificante, congregação de Cruzeiro do Oeste. Aí passa a ser congregação de Cianorte, parece que agora ganhou uma projeção, Cianorte, primeira igreja batista Cianorte, muito conhecida na região toda, influenciou a região toda, né? Influenciou a região toda, Em 1989, na Semana Santa, eu estava em Cianorte, pela primeira vez saí dos limites sul-mato-grossenses. Eu saí e vim em Cianorte, no Encontro com Deus, chamado Encontro com Deus, das associações das igrejas pentecostais, batistas pentecostais do Brasil, chamava a associação. Fazia encontro em Cianorte, encontro grande, né? Muita gente, teve um encontro, teve 3.000 pessoas, no Dandalto, né? Dandalto, um ginásio lá. Eu vim ali, e naquele dia estava sendo organizado, tinha uma carta sendo lida para organizar a igreja aqui, para virar, não mais congregação de Cianorte, mas virar igreja. Não despreze as coisas pequenas na sua vida. Não despreze. Não despreze. Porque um dia você vai ter que se alegrar. Porque Deus vai fazer crescer. Esse dia eu estava estudando a história da Casas Bahia. O irmão Samuel, o seu Samuelzinho, não é isso? O Samuelzinho, vendendo roupa, vendendo coisa na mala. Enquanto ele estava vivo, estava o império da Casa Bahia. Hoje está meio esfacelado. Mas nasceu numa mala. Lá em Toledo tem uma loja chamada Lojas Kelly. Tem várias lojas, Cascavel e Toledo. O homem vendia roupa numa mala. Numa mala. Eu quero dizer assim, sabe, porque homens de honra. Quem honra, quem celebra as conquistas, ainda que sejam pequenas, ele abre porta para que outras bênçãos venham. Vou repetir. Quem celebra, quem honra as pequenas coisas que vêm na sua vida, ele abre porta na sua vida para que venham novas bênçãos na sua vida. Então eu quero convidar a igreja hoje, lembrar daquela casinha de madeira aqui, onde tinha aquele pé de manga, bem pequenininho aqui. Eu creio que era para trás um pouquinho aqui do pé de manga, né? Não tinha esse prédio do lado aqui, não tinha essa casa aqui, tinha uma, e aquela, que você viu a foto daquelas pessoas ali, aquela pequena multidão. Eu quero que você nessa noite celebre, porque chegamos até aqui. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? E quando esse rapaz aqui, Juliano, vou contar só para você, não vou contar para todo mundo. Quando ele me liga para nós conversarmos, né? Eu falo, cara, onde você está, cara? Já falei muitas vezes, né? Onde você está, cara? Onde Deus tem te levado? Onde Deus tem te levado? Um homem desse tamanhozinho. Sabe como é que eu falei para o Rafael, para te falar mais ou menos quem? Eu falei assim, desse tamanhozinho, né? Mas onde Deus tem levado? Porque Deus não tem problema com o pequeno, porque Deus pode fazer grande. Deus pode fazer grande. Então eu quero que você levante sua mão direita. E eu quero que você celebre nessa noite.
Aquela igrejinha, neguinha, aquela igrejinha que começou. Ora bacaxarabaçu derebaçu. Ah, meu irmão, celebra mesmo, dê glória a Deus, dê grito de júbilo, exalta o Senhor. E diga assim para Deus: celebrando sim, satisfeito não. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra. Receba essa palavra em sua direção. Eu abri uma igreja em Moarama, comecei, os irmãos sabem, 15 pessoas. E um dia, conversando com o Molar, ele falou: você está começando uma igreja? Eu falei: estou. Aí ele falou para mim que falou assim: não deixa eu colocar o som muito alto, não. Eu falei: rapaz, meu som é alto demais. Eu lembro até hoje, disse: ô, irmão lá, a juventude gosta, né? Eu falei: ainda bem que nós não dependemos de som para vir para a igreja, né? A gente vem de qualquer jeito, adorar a Deus, de qualquer jeito, né? E aí eu estava na igreja outro dia, está chegando a 600 membros da igreja. Rafael está fazendo 2 cultos, que tem que fazer 3. Porque não cabe o povo. E é lei lá, vem de manhã, não vem à noite. Não pode vir, porque senão eu corro com você daqui. Eu estava olhando o dia que foi sugerido que eu parasse, porque não vai dar. Não vai dar, é verdade. Uma tarde chuvosa, muita chuva, a pessoa chegou em casa: vamos conversar? Eu falei: vamos embora. E a igreja? Eu falei: está difícil. Não é melhor a gente parar? Eu falei: acho que é. Isso era em maio. Eu falei: eu vou aguentar até setembro. Não aguentei. E eu estava dizendo para ele, pastora Juliana, para eles lá, umas 350 pessoas no culto da noite. Eu falei: se nós tivéssemos fechado, né? E aí? Aonde você estaria, talvez? Ele não sabe. Mas ainda bem que nós mantemos aberto. Ainda bem que um dia alguém, uma casinha de madeira, não desistiram. Não desistiram. Era pequenininho, era uma coisinha simples. Naquele tempo já era, as igrejas evangélicas já era uma coisinha. O dia que eu vim no Paraná, que eu fui pregar em Toledo, que eu vi gente chegando, um atrás do outro, assim. Porque lá onde eu morava era assim: chegou fulano, falta fulano só. Acabou. Era maravilhoso quando tinha 15 pessoas. Hoje não, olha nós somos. Segundo as estatísticas, nós somos mais de 50 milhões de brasileiros. Mas um dia começou com alguns homens e algumas mulheres. No caso da placa Batista, começou com William Bagbey e Sarah Bagbey. Casaram e entraram no navio. Lua de mel inteira no navio. E começaram a obra Batista no Brasil. 1882. 1882. Depois veio Salomão Grisby, o homem do cantor cristão, o homem dos hinos. Um judeu errante no Brasil. E eram pequenos grupos. Mas hoje nós alegramos, porque tem uma multidão. A segunda palavra que eu quero deixar para você está no versículo 9. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que eu, o Senhor dos exércitos, me enviou a vós, ou a vocês. Qual é a palavra profética na sua direção nessa noite? A primeira, não despreze as coisas pequenas, porque elas vão crescer. A segunda, aquele que começou vai terminar. Tira Zorobabel daí e coloca o nosso Deus. Aliás, isso está em concordância com a carta de Paulo aos Filipenses, se não estou enganado. Veio na minha mente agora. Quem achar, aí Filipenses no capítulo 1, uns versículos iniciantes aí do capítulo 1.
aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é a boa? Romanos capítulo 12. A boa e agradável vontade do Senhor. Essa é a boa e agradável vontade do Senhor. Os projetos dessa igreja não são produto de cabeça humana. Os projetos dessa igreja saiu da mente do Eterno. E Ele diz a essa igreja nesta noite: eu comecei e eu vou terminar. Eu começo e termino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu começo e termino. Não está no script isso. Isso veio do céu agora, pastor Maico. Veio do céu. Veio do céu. Eu sei que você é um homem de fé. E tem um grupo de pessoas de fé que acredita. Mas o Senhor veio alimentar essa fé. Dizendo para você: o projeto é meu. E eu costumo começar e terminar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu aprendi, Paulo Bezerra, que os projetos nossos, que vêm na nossa mente, se for possível, é coisa da nossa cabeça. Se for impossível, é coisa da cabeça de Deus. É Deus que pensou. É Deus que pensou. Está no campo do impossível. É Ele que, quando eu falo que uma cidade pequena como essa, construindo um templo para 1000 pessoas, eu acho que ele vai pôr assim uma parede assim num quarto, para 250, depois ele vai... Isso é coisa da minha cabeça. E eu estava falando para o Rafael isso. Eu acho que ele vai fazer só a metade, para não ficar disperso. Né? Não ficar o povo esparramado. Não tem aqueles pastor quando o povo diminui, eles tiram os bancos da igreja, diminui os bancos da igreja para poder aumentar, né? O povo sentado tudo junto. Mas eu quero dizer, a vasilha é grande, mas o jarro que sai do trono de Deus, da fonte que sai do trono de Deus, é incomparável, é insondável, é interminável. Não termina. Só termina quando os vasos acabam. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Para a mulher era nada. Mas para Deus era tudo que ela precisava. Pega vasos. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai mais, acabou. Parou de derramar o vaso. A mulher que foi buscar a palavra de Deus para Eliseu. Então, nessa noite, Deus começou lá? Deus tem começado lá? Tem? Deus deu início lá? Pastor, por enquanto só está eu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ser o caminho para arrastar o resto. Arrastar o resto. Lembra da história de Mude, que eu conto sempre? Não vou contar aqui. Terceira palavra profética em sua direção. Versículo de número 7. É uma pergunta que o profeta faz a uma montanha. É o profeta conversando com montanha. Ô montanha! Montanha! Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, ou montanha? Diante de Zorobabel tornar-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com as aclamações. Graça, graça a ela. Outra versão fala glória, glória, glória a Deus. Está grande aí a montanha na sua frente? Receba essa palavra, ela vai se transformar numa planície nivelada. Para subir é difícil, mas para andar, né, como diz o ateu falando com o cristão. Cristão, na caminhada cristã, se aparecer uma montanha na sua frente, no seu caminho, aí o cristão falou assim, eu vou pela direita, sai lá na frente. Aí o ateu falou, não, mas não tem jeito. Eu vou pela esquerda. Não, não tem jeito. Eu subo. Não tem jeito. Eu abro um túnel.
Aí o cara falou, não tem jeito. Aí o cristão falou, tem um jeito sim. Eu vou mandar essa montanha sair da minha frente, porque eu tenho que passar. Tem problema grande lá? Está tendo lá? Tem umas coisas assim que você fala, dessa eu não... Eu estava lendo aqui agora há pouco uma mensagem sobre quando o povo... De onde surgiu a palavra beco sem saída? Lá no Mar Vermelho, né? Beco sem saída, o povo de Israel. Eu fiquei pensando assim, do lado Migdol, uma montanha intransponível, do outro lado Baal, Zefon, o povo bárbaro, canibais, atrás o exército mais poderoso da época, na frente o Mar Vermelho. (1.900 quilômetros Mar Vermelho. 300 quilômetros de largura. Na média, 500 metros de profundidade. Mas pode chegar até 2.200, 2.500 de profundidade. Eu sentado ali pensando, João, não tinha saída. Mas tinha. Para cima 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 tinha. Então, Zorobabel está dizendo, quem és tu, grande monte, ou grande montanha, diante de Zorobabel? Tornar-se-á uma campina. Porque ele trará a pedra angular. Irmãos, não tem... quem estuda a Bíblia sabe o que é essa pedra angular. Quem que é essa pedra angular mesmo? Quem é aquela rocha que andou no deserto? Porque a rocha apareceu uma vez, nunca mais, na segunda vez, nunca mais desapareceu. Nunca mais falaram de água no deserto, falou? Não. É porque o povo mudava de acampamento, eles acamparam em 42 lugares. Eles mudavam de acampamento, a rocha mudava junto. Aí Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz, a rocha era Cristo. Ele está falando aqui de Cristo. Ó. Sabe por quê? Sabe por quê que a montanha não vai parar diante de você? Pastor, meu problema é muito grande, mas eu estou liberando uma palavra profética hoje para a sua vida. Essa montanha vai virar uma planície diante de você. Esse obstáculo vai sair da sua frente. Essa montanha vai desaparecer da sua frente. Sabe por quê? Porque nas suas mãos tem uma pedra angular. Você sabe que a pedra angular é Cristo. É a principal da esquina. Rejeitada pelos homens, mas recebida por mim e por você. Por você. Ela é a rocha. E eu te digo, Pedro, que tu és fragmento de pedra, mas sobre a rocha eu vou edificar a minha igreja. Jesus é a rocha onde está edificada a igreja. Então, primeira palavra, não despreze as coisas pequenas. Deus vai fazer crescer. Aleluia. Eu posso plantar, você pode regar. Mas quem dá o crescimento é Deus. Você acha que a capacidade desses homens... Eu tenho certeza que não é vocês que oram. O que Deus está fazendo aqui, viu? É que eu orei muito lá no passado. Eu enviava a cara no meio desses matos aí. Eu tinha uns companheiros doidos de oração. Né? Amarildo, na época deles. O Amarildo ficou só um ano aqui comigo, né? Cirso, tinha um tal de Cirso. Quem lembra do Cirso aqui na igreja? Fazia um barulhão, né? Quando o fogo pegava. Lembra? Ou não? Você não pegou, né? É só a gente que é mais... nós que somos mais... Nós somos mais importantes aqui. A nossa história é mais longa. Irmãos, não é nós. Não é nós que vamos resolver os problemas. Aliás, nunca foi a gente. É a pedra angular. Aleluia. É a pedra, é a rocha. É a rocha que está na mão de Zorobabel, que está na sua mão. E está na sua mão. É
ela que faz toda a diferença na sua vida e na nossa vida. A montanha está grande lá, quase intransponível, como Migdol. Montanha enorme, não pode passar. Né? Não tem saída. Tem. O povo de Israel não subiu para o céu, mas o céu desceu. Eu vou só colocar umas pitadas aqui dessa mensagem, que eu não preguei ela aqui, que eu não preguei sobre a passagem do Mar Vermelho ainda, né? Eu vou pregar aqui, né? Mas olha, a Record, TV Record gastou R$1 milhão para fazer a cena da novela 10 Mandamentos, para fazer a cena da abertura do Mar Vermelho. Moisés também gastou uns 2 milhões para abrir o Mar Vermelho. Não foi? Aquele cajado valia 2 milhões? Só um cajado, um pedaço de pau na mão, ninguém. A Record, para fazer a cena, tu é diretor de Hollywood. Vocês sabiam disso? Trouxe de lá. É que eu sou noveleiro, irmão. Não é não, irmão, não é não. Brincadeira. Não sei se novela não, irmão, é brincadeira. Né? Mas é que eu sou meio curioso, eu gosto das coisas, de ver as coisas. Foi 1 milhão, Robson, R$1 milhão para fazer a cena com diretores de Hollywood. Aí o Moisés pega um pedaço de pau. Aí você vê no capítulo 15 de Êxodo, versículo 8. Projeta aí. Êxodo 15, versículo 8. Êxodo 15, 8. E com o sopro das tuas narinas. Quando você quer suar o nariz, como é que você faz? Tampa de um lado, sopra do outro. Ó, com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão, e o abismo, como é que é? Coalaram-se no coração do mar. Sabe o que é esse texto aí? É o cântico de Moisés. Ele está cantando isso. Ele está cantando. Então, não é você, não é eu que vai tirar essa montanha da sua frente. Mas é Ele vai fazer isso porque Ele está prometendo. Sabe por quê? Porque a pedra angular está na sua vida, a pedra principal, a pedra de esquina está na sua vida. Agora a última palavra dessa noite, versículo de número 6. Essa é a palavra que veio a Zorobabel. Não, é Zacarias 4:6, é isso mesmo. Respondeu-me dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O pequeno vai ficar grande, o que ele começou ele vai terminar, a montanha vai virar planície, mas tudo isso não é na sua força, é na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo que vai fazer isso acontecer. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Receba essa palavra, Igreja Batista de Tuneira do Oeste. O que as coisas pequenas estão ficando grandes, estão ficando grandes. Está ficando grande, está ficando grande, está ficando grande. As coisas que eram pequenas, está ficando grande. Eu fico imaginando, quando eu cheguei aqui, em 1995, dia 8 de janeiro de 95, eu cheguei aqui. Eu aportei aqui. Um domingo de manhã. Almocei na casa do Paulo Bezerra. E uma pessoa falou para mim assim, o senhor está pegando um abacaxi. E eu brinquei assim, onde que é a saída para ir embora? Passou Aparecido, mas cantava aqui na região. O filho de Davi, né? Como é que é lá? A harpa de Davi. Pastor Aparecido cantava. Paulo Bezerra cantava uns hinos chamado O Inferno é Terrível, Lugar de Pavor.
Né, Paulo? Cantava. Ezequias Bezerra cantava uns hinos também, todos nós. E para a gente ter uma violinha tocando aqui, a gente pegava um seminarista lá em Cianorte. Hoje faz escala, não faz? Né? Reveza um, reveza outro, porque está sobrando. Se não está, é porque tem uns rebeldes aí, que não quer tocar, mas muita gente sabe. Porque as coisas vão crescendo. As coisas vão crescendo. A segunda palavra, aquele que começou a boa obra, vai terminar. Vai terminar. É Filipenses 1, alguém achou? Alguém achou ou não? Filipenses 1 e um versículo, não lembro agora. Né? Oi? 1,6. Põe aí, Filipenses 1,6. Tudo por certo, isso mesmo. Que aquele que em vós, em vocês, começou a boa, o quê? Aperfeiçoará até o dia de quê? Rapaz, a gente só vai parar de trabalhar, de crescer, de avançar, quando a gente for para o céu, irmão. Só quando a gente for para o céu. A gente tem uma tarefa longa aqui, gente. Está cansado? Levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Miqueias 5:2, se eu não estou enganado. Né? Levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. E tem muita coisa para fazer, irmãos. Igreja Batista de Tuneiro do Oeste, vocês têm muita coisa para fazer. Proporcionalmente, ninguém enviou mais missionários do que uma ilha chamada os moravianos. Para o mundo inteiro. Por que Tuneiro não pode ser uma cidade pequenininha dessa aqui? Eu já contei, vou repetir aqui, porque tem muita gente nova que não ouviu. Um dia eu sonhei que eu estava andando aqui nessas ruas, né? Andando aqui nessa rua, e tinha uma multidão de gente andando para baixo, para cima. Naquela época não tinha nem Dunas Hotel, não tinha. Agora tem até 2 já, né? Não tinha nem Dunas Hotel, não tinha. Né? Tunas, né? Tunas Hotel, né? Não tinha nada. E eu andava aqui e falei, esse povo vai hospedar onde? O que estão fazendo aqui? Nós viemos ver o que Deus está fazendo nessa igreja. Aleluia! Ele vai continuar fazendo, irmão. Ele vai continuar fazendo. Ah, vai ter obstáculo? Vai, mas vai sair da frente. Ou sai, ou nós passamos por cima. Ou sai, ou nós passamos por cima. Mas tudo isso na força e no poder do Espírito Santo. Braço de carne não trabalha na obra do Senhor. Braço de carne não resolve. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Então o Senhor, Ele vai fazer, mas nós precisamos continuar debaixo da torneira, para que o Espírito Santo continue caindo sobre nós. Aleluia, o Espírito Santo é que vai fazer. Eu me lembro quando o pastor Michael, eu vou encerrar já. Cadê o relógio? Não tem relógio? Eu lembro quando o pastor Michael, um dia falou assim, nós estamos orando pelos improváveis. Tem uns caras aqui que eu não acreditava, não. Eu fui pastor dessa igreja, tinha um pessoal aqui que eu não acreditava. E hoje eles estão aqui. Quando eu vejo uns cabras aqui nos encontros com Deus, eu falo, mas rapaz, esses caras foram salvos. Eles foram alcançados. Mas esse homem um dia entrou debaixo de uma torneira e falou, eu quero os improváveis. Aqueles que ninguém imagina. E Deus é especialista nisso. Deus é tremendo nessa área de trazer aqueles que você acha que nunca... Ah, pastor, mas lá é porque você não conhece os meus lá. Você não conhece meu marido, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meus filhos estão rebeldes. Tá. Eu acredito. Eu creio que Deus vai salvar a sua família. Quero que você profetize dizendo, Ele vai sentar aqui do meu lado. Ele vai sentar aqui. Se não é aqui, vai sentar lá no São Paulo, lá nos Estados Unidos, não sei onde, mas Ele vai sentar num banco da igreja para dar glória a Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós nos movemos aqui pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Jesus disse, Ele virá para convencer o homem de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. E Ele explica o porquê do pecado, né?
E ele explica os 3, mas eu vou falar só do pecado. Ele diz, do pecado, porque não creram naquele que me enviou. Quem me enviou? Não creram em mim, não creram que eu sou enviado. Então, nessa noite, o Espírito Santo vai convencer aquele seu parente para sentar aqui do seu lado e dar glória a Deus. Né? Às vezes eu fico olhando assim a cara de alguns aqui, o rosto, melhorar, né? Rosto, né? O rosto, eu fico olhando e falo, mas esse, aquela pessoa é. É aquela pessoa, é aquela pessoa. É claro que tem uns aqui que eu já conheci, o Neguinho, né? Irmão Lauro, o Paulo Bezerra, a Sueli, eu já conhecia. Essa turma eu já conhecia, né? A Luciana eu batizei, a Juliana eu batizei, né? Eu falo com todo orgulho, né? Eu batizei esse pessoal. Eu já conhecia alguns, mas tem umas curvas de rio aqui, irmãos. Você acha que argumento humano salvaria essas pessoas? Você acha que argumento humano vai salvar aquela parente seu? Não. É no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito do Senhor, é que nós vamos levar e continuar cumprindo essa palavra em nossa direção. Deus abençoe. Ore por mim em nome de Jesus. Mas que palavra! Não tem mais não esse negócio aqui? Vai lá, 1, 2, 3. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Se você puder escrever esses versículos, 4 versículos lá. Eu só não leio o versículo 8, porque o 8 fala, o Senhor falou comigo novamente, só esse. Mas o versículo 6, o 7, o 9 e o 10. Escreva isso lá em alguma coisa lá na sua casa. E todos os dias eu dou uma olhada para ele assim e falo, eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu tenho aqui uma coisinha pequena, mas ele vai crescer. Eu estou vendo aqui uma coisinha, mas eu estou vendo uma coisona lá. Mas parece que está difícil, mas se Deus começou, Ele vai terminar. Tem montanha, tem montes na minha frente, mas Ele vai virar uma planície na minha frente. Mas isso, será que eu consigo? Consegue, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Feche os olhos. Nós vamos dar um tempinho para você ruminar essa palavra e ela tomar forma na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Profetize essa palavra cada manhã na sua vida. Glória a Deus. Um dia o mundo era um caos, Deus disse, haja luz, e houve luz. Porque Deus acreditou na palavra que Ele estava liberando. Creia na palavra de Deus. Oh, aleluia, feche seus olhos. Coloque os obstáculos que você está enfrentando diante de você agora. E diga, obstáculo vira uma planície agora. Montanha vira uma planície agora. Porque eu quero passar. Coloque agora, imagine agora as coisas difíceis. Diga, o Senhor começou, Ele vai terminar. Coloque agora as coisas pequenas que estão diante de você, mas você sonha grande. Aleluia, aleluia. Moisés escreveu dizendo, vamos construir uma grande casa. Salomão disse, vamos construir uma grande casa, porque o nosso Deus também é grande. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto nós oramos e buscando a paz do Senhor, nós vamos ouvir essa canção, só para você embalar a sua alma, embalar o seu espírito, e com você começar a liberar essa palavra. Diga assim, Senhor, dentro de mim tem um projeto tão grande, mas os meus olhos estão vendo só coisas pequenas.
início era uma palavra. Deus Altíssimo. Oh, Rabacaxarababassura, abacás. Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. A pedra angular. O nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome precioso. Nome sobre todo nome. Mais alto, mais